Hoje nós vamos dar início na nossa série de mensagens do mês de junho, e a nossa série se chama Igreja Viva. Igreja Viva, baseada no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que desde já eu peço que você abra. Efésios capítulo 4, nós leremos hoje do 1 ao 6. Hoje nós vamos tratar um tema que parece uma utopia nos nossos dias, parece algo complicado de ser alcançado, mas como igreja temos que buscar, temos que lutar por isso. O nosso tema hoje é chamados à unidade. No domingo que vem, nós vamos falar um pouco sobre dons que edificam o corpo, a igreja, que também está baseado aqui no capítulo 4. E no último domingo vamos falar sobre Cristo nos transformando, vivendo uma vida transformada por Cristo. Eu quero que você imagine uma cena antes da gente ler o texto de hoje. Eu quis trazer à tona uma cena assim, de uma orquestra, onde cada músico toca a sua música favorita, no seu ritmo, no seu volume, sem olhar para o maestro. Eles podem até fazer o seu trabalho corretamente, cada qual usar a nota correta, o ritmo correto para si, daquilo que ele está querendo fazer para ele. Mas quando o conjunto da obra é ouvido, observado, percebido, está um caos. Porque o denominador comum que há entre eles, que é o maestro, é o regente, aquele que detém o conhecimento de levá-los a uma coesão, a uma harmonia, não está sendo visto, não está sendo respeitado. Todo mundo para si mesmo está tocando certo, ou acha que está fazendo certo, mas no conjunto tudo sai bagunçado, fora da harmonia. Eu acho a música algo muito interessante para explicar o tema dessa mensagem, porque na música nós temos a nota, nós temos o acorde, que é um conjunto de notas, nós temos o ritmo, nós temos a melodia, e por fim, tudo isso de uma maneira coesa gera o quê? A harmonia, né? A harmonia é a precisão da utilização da nota, do ritmo, da melodia, tudo sendo tocado de uma maneira coesa gera uma harmonia, e a harmonia é perfeita, embora alguns toquem numa tonalidade mais baixa, outra mais central, outra mais aguda, embora um instrumento apenas faça o ritmo e o outro faça os acordes que vão preencher o espaço sonoro, embora cada um tenha uma função distinta, se respeitam aquilo que está proposto. Na partitura sai uma harmonia perfeita. E essa figura eu acho interessante porque a vida cristã é assim. A gente vai ver a partir desse capítulo 4 que há diversidade na igreja do Senhor. O Senhor nos criou como pessoas distintas, dotadas cada uma de dons, de talentos, de missões, vamos dizer assim. Cada um tem uma missão diferente, que a uma primeira vista pode parecer completamente oposta ao que uma outra pessoa está fazendo, ou parece que não tem nada a ver, ou que nunca vai chegar em algo comum. Mas lá na frente você percebe que tudo é usado para a glória de Deus, tudo edifica, tudo gera crescimento, tudo produz frutos. A igreja é como se fosse uma música, ela precisa de melodia, de ritmo, ela precisa de notas corretas, acordes bem posicionados, para que ela produza uma harmonia perfeita no Senhor. É só a partir do Senhor que há harmonia. O Senhor é o denominador comum da igreja, e Ele produz diversidade de ações.
Todo mundo tem uma função, uma missão distinta, mas se todas somadas sob os auspícios de Deus, a harmonia fica perfeita. E é isso que o nosso texto vai nos mostrar. Efésios 4, de 1 a 6. Vamos fazer a leitura desse texto. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que ele inspirou Paulo aqui nesta carta aos Efésios. Então, nós vivemos uma unidade no corpo de Cristo. Uma unidade que utiliza-se de diversidade para que ela de fato seja unidade e não unicismo. O unicismo é aquela visão toda unificada, uniforme, todo mundo faz a mesma coisa. É aquela votação que ganha, todo mundo tem o mesmo voto. A obra de Deus não é assim, não é unânime, mas ela tem unidade. E como que isso é possível? Na palavra de Deus aprendemos que o diverso produz a unidade. Isso já começa com o próprio Deus. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, cada qual com a sua função, que juntas configuram-se em um único Deus. Deus e Pai, essa é a doutrina da Trindade, presente em toda a Bíblia. Deus Pai criou todas as coisas, conserva todas as coisas pelo poder da sua própria palavra, governa tudo soberanamente, ao passo que o seu Filho, Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, decidiu entregar-se em nosso favor. Ele é aquele que nos regenera, aquele que nos salva, é aquele que nos dá nova vida. E o Espírito Santo, por sua vez, é quem nos convence do erro, nos consola, nos vivifica, nos abraça quando precisamos. E em toda essa diversidade existe um único Deus. Com a igreja funciona do mesmo jeito. Nós podemos ter votado diferente. Nós trabalhamos com coisas diferentes. Temos opiniões, talvez ideológicas ou filosóficas diferentes. Gostamos de comidas diferentes. Nascemos em lugares diferentes. Tudo, se você procurar saber, pode ser diferente. Nós estamos aqui com as nossas diferenças, cada qual com o seu modo de viver, suas atitudes, mas com um único objetivo: adorar, glorificar, pertencer a esse Deus maravilhoso que nos chama à unidade, para que com as nossas diferenças venhamos a produzir um único e forte corpo do Senhor Jesus. Nós somos uma prefiguração, ou uma figura, digamos assim, da Trindade. Olha só como o Senhor cria tudo à sua imagem, à sua semelhança. Até as nossas diferenças apontam para esse Deus diverso, que mesmo assim é um. Nós somos diferentes, mas somos um só corpo no Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender por que Paulo está escrevendo isso para os Efésios. Essa passagem, né, essa carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma, provavelmente lá no ano 62 depois de Cristo.
ele escreve da prisão para a igreja de Éfeso, uma comunidade que era muito plural. Lá em Éfeso, você lidava com judeus e gentios. Havia vários tipos de gentios, aqueles mais apegados à doutrina helenista, né? Que adorava vários deuses da cultura grega. Você tinha os romanos, você tinha os outros povos que apareciam da Ásia, e que cada um tinha a sua crença. Então você tinha judeus, sejam judeus não convertidos e judeus convertidos à fé cristã, e além disso, uma enormidade de gentios. Além disso, você tinha escravos e pessoas livres. A cidade de Éfeso tinha muitos escravos, era algo muito acima da média. E os livres que detinham o poder sobre esses escravos. Pessoas de culturas completamente diferentes. Mas os convertidos, que vinham de todos esses povos, lá não tinha só judeu convertido, tinha judeu e gentil convertido. Tinha escravo e tinha livre convertido. Tinha homem e tinha mulher e criança convertidos. N opiniões, N maneiras de viver. Mas todos eles estavam reunidos em nome de Cristo. A tensão, que pelo menos era iminente, uma possível tensão que poderia acontecer entre essas pessoas, era real. As opiniões eram fortes. A gente está falando de Éfeso, que era uma das cidades de cultura grega mais forte, onde a retórica valia. Os grandes discursos ao público, a filosofia sendo falada, os debates, era um povo acirrado no falar. Eles gostavam de ganhar na lábia, e qualquer coisa era motivo de discussão. Esse era o contexto dessa cidade. Então, em meio a tanta diferença, somado a esse jeito belicoso desse povo, de brigar, de discutir, de debater, somando tudo isso, era muito fácil ocorrer uma tensão naquele lugar. E quando a gente olha para o nosso país hoje, a gente vê um cenário talvez não tão plural, mas um pouco parecido. A gente vem aí de uma série de eleições no mundo da política, em que o Brasil está dividido. Está um país polarizado, onde a política se enraizou e saiu do campo da vida comum e se instalou nos bancos de igreja. E você vê igrejas se dividindo, pastores rompendo com denominações por conta de política, usando escolas bíblicas dominicais ou cultos para promoverem um candidato ou para detonarem outro candidato. Isso vem produzindo um espírito de confusão, de ódio belicoso, de briga, e isso tem causado separações. Pasmem, na igreja também, mas também nos lares, nas empresas, nos círculos de amizade, vivemos um mundo de divisões, onde a opinião do outro já não é mais tolerada, mas tudo precisa virar briga, tudo precisa virar ódio. Isso sempre existiu numa escala menor, mas hoje em dia vem tomando proporções alarmantes. E quando isso entra na igreja, sendo a igreja o lugar onde Cristo deve nos unir, mesmo apesar das diferenças, isso fica perigoso. Porque as tensões, elas deixam de ser iminentes. O que é algo iminente? Algo que está para acontecer. Se isso entra nas igrejas, a tensão deixa de ser iminente e passa a ser real, passa a ser um fato. As discussões, as divisões, as brigas. E Cristo deixa de ser o denominador comum. Afinal, existem hoje muitas igrejas que o denominador comum já não é mais Jesus há muito tempo, mas é o candidato A, o candidato B, a filosofia A, a filosofia B. E Jesus sai do centro. Existem igrejas também que elas oferecem uma área VIP para pessoas famosas, para que elas possam participar do culto sem serem incomodadas. Eu te pergunto, Jesus é o denominador comum dessa comunidade? Aliás, não posso nem chamar de comunidade, né? Porque ela evoca o sentido comum.
Não, a resposta é não. A cidade de Éfeso tinha diferenças, uma possível tensão no ar, mas mesmo assim, se reuniam em nome de Cristo. A tentação de fragmentação era constante. Isso estava começando a estourar dentro da igreja. Em um lugar, em outro, com uma pessoa aqui, outra acolá. A ordem ainda estava entre aspas ali, mas só que tinha uma discussãozinha aqui, outra lá. Pensava-se, maquinava-se uma divisão. Era um criticando o outro por conta de opiniões. E Paulo responde a essa situação, porque há uma carta pastoral. Paulo, mesmo da prisão, e estava na prisão porque servia a Jesus, então não criemos valores muito apaixonados em cima do servir a Cristo, que vai dar tudo certo. Não, às vezes a gente é preso por servir a Jesus. Tem discursos muito românticos hoje sobre servir a Cristo. Vai dar tudo certo, você é mais que vencedor, você é cabeça e não cauda. Paulo foi preso porque serviu a Jesus. E aqui fica um adendo. Será que estamos preparados para isso? Mas enfim, da prisão, Paulo escreve, porque ele era pastor, ele formou aquela igreja, ajudou a fazer isso com o poder do Espírito Santo, preocupado com essa situação que chegou ao seu ouvido. Ele escreve essa carta e ele não responde essa situação com regras, mas com uma visão. Vocês foram chamados para uma unidade que só o Espírito pode produzir. Só. Paulo não romantizou nada aqui. Ah, irmãos, sejam unidos. Vocês têm tudo para dar certo. Ele não usou essa linguagem romântica no texto. Ele fez uma constatação eterna, que vem desde a eternidade. O Senhor, Ele tem um chamado para vocês. E vocês têm que cumprir o chamado de Deus para vocês. Esqueçam as suas diferenças, vocês têm um chamado para ser um só corpo. Porque vocês têm um único Senhor, uma única fé, um só batismo. Vocês professam um único nome, que é sobre todo nome. E é a partir desse nome que vocês têm que esquecer aquilo que é acessório e focar no essencial. Nós também, talvez não como esta, mas vivemos numa sociedade plural. Talvez nós mesmos sejamos aqui plurais, em opiniões, em visões de mundo. Mas, desde antes da fundação do mundo, o nosso Deus nos escolheu e nos chamou para sermos um. Esse discurso, a uma visão humana, ele parece ser uma utopia. Parece, porque botar um monte de ser humano pecador junto no mesmo lugar e cobrar a unidade desse povo é difícil. Mas Paulo, em momento nenhum aqui, falou de maneira humana. Paulo não perdeu tempo dizendo assim, vocês conseguem. Não. Ele falou assim, o Senhor chamou vocês. Se nós somos um, e se nós vamos permanecer um só corpo, é porque o Senhor nos chamou, e Ele garante isso, e Ele nos chama a isto. Portanto, Paulo, vendo a situação que a igreja estava, aquela situação iminente, vai ter uma possível ruptura, ele não responde com um encorajamento, usando palavras positivas, ele fala assim, não se trata de vocês, se fosse por vocês, vocês já teriam se separado há muito tempo, mas foi Deus quem escolheu vocês. Vocês foram chamados para uma unidade que só o Espírito pode produzir. É só o Espírito que pode produzir. A unidade da igreja não é um projeto humano de tolerância. Se você tem essa visão, esquece, porque não é isso. É uma realidade espiritual, é um fato espiritual. Unidade da igreja não é um monte de gente tentando
parecer ser tolerante, parecer ser igualzinho. Não é uma realidade assim tão falha e pequena. A unidade da igreja é um fato espiritual que aconteceu desde antes da fundação do mundo, a partir do chamado eficaz do Senhor para as nossas vidas. É algo muito maior, é algo muito mais soberano, muito mais majestoso, porque isso já foi conquistado por Cristo. Não é algo que seja produzido por nossas ações, foi conquistado por Jesus. Jesus nos tornou um só corpo, abaixo de sua cabeça, do seu domínio, lá na cruz. Cruz esta que, embora tenha tido uma data na história, mas foi um mover eterno, foi um acontecimento eterno, atemporal, porque a cruz evocou coisas passadas, futuras, presentes, eternas, e ela é o centro da história. E além de ser o centro da história, a cruz, o sangue, o corpo, o sacrifício, nos tornou uma igreja una, santa, apostólica, que talvez não tenha um nome de uma placa, embora placas sejam importantes para determinadas questões, mas nós somos corpo, estamos unidos àqueles que já foram salvos, aos que estão vivos, do passado, do presente e do futuro. Essa é a igreja de Cristo. E a igreja, ela não cede, ela não rui, ela não cai, ela não se deteriora com ideologias humanas, com diferençazinhas humanas. Nós temos um único Cristo que nos mantém firmes, juntos, de pé. Por isso, em primeiro lugar, lá dos versos 1 ao 3, esse texto nos ensina que a unidade começa no caráter. Vamos ler lá os versos 1 ao 3 de novo? A unidade, ela começa no caráter. Por isso eu, que estou preso, Paulo estava na prisão no momento em que escrevia a carta, preso porque sirvo o Senhor Jesus, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Vocês têm que viver de acordo com a maneira que Deus quis quando Ele chamou vocês. E quando Deus nos chamou? Desde antes da fundação do mundo, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildade, se a gente pegar a raiz da palavra, humilis, vem de humus, que é lançar o rosto na terra, né? Humilhar-se é despojar-se, abaixar-se da sua glória ou da sua posição para reconhecer que você é pó. Nós não somos melhores que ninguém por conta das nossas diferenças de opinião, por conta das nossas diferenças de trabalho, por conta das nossas diferenças de salário, de ganhos, de rendimentos, de roupas que estamos vestindo. Não. Deus nos chamou a sermos um, começando pela humildade. Todos estamos no mesmo patamar. Somos pó, e do pó, e ao pó voltaremos. Além de humildade, ele vem falar aqui também de educação, bem educados. Vocês foram chamados para, além de serem humildes, serem bem educados, porque o Senhor nos transformou o coração. O Senhor provocou em nós uma mudança interna e radical. Nós éramos de uma forma e com Cristo passamos a ser outra forma. E esta nova forma de viver, que vem através do Espírito Santo, é o que possibilita sermos um, mesmo com as nossas diferenças. Quando a gente vive uma vida não transformada, a gente briga por qualquer coisa. Até uma diferencinha de cor gera uma briga. Até uma frase mal compreendida gera guerra, gera rumor de guerra. Você acha que isso é impossível? Eu te provo que não. Nós tivemos uma guerra no mundo que durou décadas, que não teve uma bomba estourada, nem um tiro sequer dado. Foi chamada de Guerra Fria, uma guerra ideológica. E isso é muito humano, fruto de pessoas que não foram transformadas por Deus. Devemos ser humildes, pois todos estamos no mesmo patamar, e sermos bem educados.
porque o Senhor nos transformou. E além de sermos bem educados, devemos ser pacientes. Estamos aqui lidando com os nossos próprios erros, com os erros do outro, lidando com um mundo corrompido, e temos que ser pacientes porque aguardamos o dia do Senhor. Ou o dia que Ele vai nos chamar, ou o dia em que Ele aparecer. Mas temos que estar preparados e pacientes. A vida é assim, desenvolvimento de paciência. E a paciência produz perseverança. E agora, aplicando a esse texto, a paciência e a perseverança produz um suportando o outro. E é o que vem logo em seguida. Suportando uns aos outros com amor. Precisamos suportar uns aos outros. E olha só, nesse caso aqui, embora a gente queira interpretar dessa forma, ele não está falando de suporte. Eu te suporto. Viu? Não é nesse caso. É o suporte mesmo, é o que carrega. É a base. Nós precisamos carregar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque os dias não estão fáceis para ninguém. Teve um dia que eu vi um quadro na internet, tiraram uma foto e estava escrito assim: seja educado com as pessoas que você cruzar, porque o dia não está sendo fácil para ninguém. Isso me chamou a atenção, porque por muito pouco a gente esbraveja, a gente trata mal, até dentro da igreja, a gente vira a cara. Mas, poxa vida, será que para aquela pessoa está sendo fácil? Será que ela está num dia difícil? Mas ela não tem o direito de me tratar assim, mas releva. Agora, é tudo a ferro e fogo? Se for tudo a ferro e fogo, por que Jesus veio para esse mundo, então? Precisamos nos suportar, entender o lado do outro, entender a fraqueza do outro, corrigir as nossas próprias. A gente também tropeça, então, por favor, entenda quando o outro também tropeça, sem condená-lo à primeira vista. Precisamos ser assim para que sejamos um, precisamos nos suportar uns aos outros. Lá no verso 1 do texto diz assim: vivam de modo digno da vocação. Paulo começa com o verbo peripatel, andar, caminhar, esse verbo grego. Não é uma postura estática, é uma direção de vida. A vocação cristã, o chamado de Deus para nós, não é apenas uma identidade, é uma trajetória, é um caminho a ser percorrido. E nessa trajetória precisa haver dignidade, precisamos ser dignos do chamado recebido. O chamado já foi dado, fomos escolhidos, precisamos nos dignificar, nos santificar a cada dia. O chamado veio de cima, a vida precisa corresponder aqui embaixo. É o que o verso 1 nos fala. O 2 fala de 4 virtudes que a gente acabou de ver. A humildade e a disposição de colocar o outro acima de si. Olha que interessante. A mansidão, ela não se trata de timidez, né? A boa educação, né? Ela não é timidez, mas é força sob controle. É quem poderia reagir, mas decide não reagir. Falta muito isso nos cristãos hoje. Todo mundo vive reagindo a todo. Você até pode reagir, mas decida controlar a sua reação, decida não reagir. É o que o texto nos ensina. Paciência, suportar o outro no longo prazo, sem acumular ressentimentos. E o tolerar com amor é suportar as diferenças, não apenas por dever, mas por afeto genuíno. Desenvolva afeto pelas pessoas, entenda que a outra pessoa também é falha e pequena, como você e eu também somos. Todos nós precisamos de paciência uns com os outros. E lá no verso 3, esforcem-se para manter a unidade. O verbo aqui, nesse texto, é o spudasso, indica urgência, o tempo urge, empenho máximo no pouco de tempo que a gente tem. Então, nesse pouco tempo que a gente tem até Cristo voltar, empenhem-se em manter a unidade. A unidade não se mantém por inércia, exige esforço o tempo todo. Paulo não diz
criem a unidade, ele diz guardem a unidade, porque não é a gente que cria a unidade, a gente não produz unidade, quem produz é o Senhor. Temos que mantê-la por intermédio de sua santa palavra. Em segundo e último lugar, se a unidade começa no caráter, e vimos isso nos versos 1 ao 3, nesse ponto 2 eu quero ver com vocês que a unidade tem fundamento. Ela tem um fundamento muito sólido. Está lá nos versos 4 e 6. Por que que Deus nos chamou para essa unidade? Por que que nós temos que viver essa unidade? Por que que ela é essencial? Como que ela é possível? O texto diz. Por quê? Porque há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Que fundamento maravilhoso esse da nossa fé. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa unidade como igreja, ela tem fundamento, porque ela está fundamentada em um único Deus, em um Deus que pode dar esse fundamento. Se a nossa unidade partisse de nós mesmos, dos nossos ideais, do nosso intelecto, das nossas ideologias, estaríamos pulverizados, distantes, dispersos. Essa unidade, ela não é uma utopia, porque ela está pautada em Deus, ela está fundamentada no nosso Senhor. A unidade cristã não é constituída sobre acordo humano, é revelada sobre uma fundação de 7 certezas. São 7 certezas que nos revelam o caráter único de Deus. Por que que a nossa unidade é possível? E por que que ela deve ser buscada o tempo todo? Mesmo em tempos de polaridade, de diferenças que estão tão inflamadas no meio do povo. Por que que a nossa unidade é possível? Paulo lista 7 situações aqui que moldam a nossa realidade para que nos tornemos um. Em primeiro lugar, um só corpo. A igreja universal, que o credo apostólico fala de uma maneira contundente, somos uma igreja una, universal, que é santa. Não há 2 igrejas de Cristo, há uma, com muitos membros em muitos lugares. E a nossa igreja, vamos partir um pouco para o nosso lado aqui, a nossa denominação, ela reconhece isso. Tanto que o primeiro artigo da Constituição da nossa igreja diz assim que a IPI do Brasil é um ramo do cristianismo. Nós não somos a igreja de Cristo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós, pessoas, somos a igreja de Cristo, mas a nossa denominação faz parte da igreja de Cristo. Não há 2 igrejas, não há 3, não há 1000. Engraçado, né? Surgiu uma notícia no ano passado que por dia 500 igrejas são abertas no Brasil, CNPJs. Eu espero que no meio de tantas igrejas haja pessoas convertidas, com o coração contrito com o Senhor. Porque se houver, é possível dizer sim que são todos um só corpo. Há um só corpo, não há 2 igrejas, há uma com muitos membros em muitos lugares. A igreja de Cristo está no céu com os salvos, está aqui conosco que cremos em Deus. E a igreja de Cristo está também no meio daqueles que ainda vão nascer e que Deus já escolheu. É uma igreja espiritual, única, com uma só cabeça. Ele fala de um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em cada crente é o agente da unidade. A divisão entre cristãos é uma contradição com a presença do mesmo Espírito Santo. O Espírito deveria unir e não dispersar. A gente sabe que as divisões existem por conta do pecado, é um fruto do pecado, mas nós somos chamados a lutar contra isso. E sermos um. Um só Espírito nos une, um só Espírito desceu e chamou a igreja para crer em Cristo.
que é esse Espírito que nos une. Uma só esperança, todos caminhamos para o mesmo destino, a eternidade com Cristo. E ela nos nivela dessas diferenças temporárias. Vivemos diferenças temporárias, mas essa esperança nos equipara, nos une, nos nivela. Há um só Senhor, Jesus Cristo é a única cabeça da igreja. Nenhuma tradição, denominação ou liderança humana pode reivindicar essa posição. Ninguém pode reivindicar isto. Jesus é o único Senhor. Não há mediadores, não há líderes supremos, patriarcas, na nossa visão, papas. Não existem, o Senhor é o único cabeça da igreja. Ele é quem nos une, Ele é quem nos mantém, Ele é quem nos chama para fazermos parte do seu senhorio, do seu domínio. Há uma só fé. O corpo, de verdade, ele possui um único sentido, estar vivo. Mas ele precisa de vários órgãos para estar vivo. E aqui no caso da fé funciona assim. Essas verdades são reveladas nas Escrituras. A unidade não é ecumenismo vago. Ela tem conteúdo doutrinário. Nós não podemos usar a unidade, essa uma só fé, para produzir uma falsa unidade. Unidade que é forçada com pessoas por aí que nem creem direito em Jesus. O ecumenismo é um perigo, porque ele deseja unir tradições cristãs com tradições que negam as verdades de Cristo, que são idólatras, que possuem problemas estruturais na sua fé. Existe uma só fé, mas ela está com todos aqueles que creem única e exclusivamente em Cristo, e que Ele é o seu único Senhor. Não podemos confundir uma só fé com esse ecumenismo cego. Temos que buscar união, sim, mas jamais podemos trocar a verdade em nome de uma falsa união. Temos que buscar a unidade com aqueles que, juntamente conosco, creem em um único Senhor e que só Ele é o Salvador das nossas vidas. Um só batismo. O batismo ele é o sinal de entrada na comunidade, é o novo pacto, e todos passamos ou alguns haverão de passar por essa experiência. Há um só batismo, não é um tipo de batismo, o texto jamais diz isso. Tem gente que interpreta assim: há um só batismo, batismo por imersão, há um só batismo, batismo por aspersão. Não, não é disso que o texto está falando. Ele está falando do batismo Pai, Filho e Espírito Santo. Quando recebemos água em nome da Trindade, simbolizando que fomos lavados, que renascemos, que fomos sepultados e renascemos. E este é o sinal de entrada na comunidade, é o novo pacto. É isto que também nos une. O batismo é um sinal espiritual que mostra que a nossa união é possível. E por fim, um só Deus e Pai de todos. O fundamento último, somos irmãos, porque todos temos o mesmo Pai. Talvez com diferenças de opinião, diferenças doutrinárias, se no essencial somos cristãos e cremos na suficiência de Cristo, e temos as nossas diferenças, permanecemos um só corpo, porque um só Deus e Pai nos une, nos vivifica. Esses 7 pilares que eu acabei de mencionar não são metas para você alcançar. O texto não fala isso. São realidades que já foram estabelecidas, já existem por meio de Cristo. A unidade visível da igreja, ela é a expressão prática de uma unidade espiritual que sempre existiu. Se a gente consegue ser um, a gente só está confirmando aquilo que na eternidade já existe. A nossa unidade, a nossa união, o nosso ser um já é uma realidade. Dos 7 fundamentos listados por Paulo aqui, qual deles você mais precisa lembrar quando sente vontade de se isolar? Ou de
sair da comunidade, sair da comunhão. Eu creio que todo mundo já passou por esse momento na vida, um momento de crise. Qual desses fundamentos aqui é o que você mais precisa lembrar? É o que mais você tem dificuldade? É o ser um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus? O que isso às vezes foge da sua memória e te leva à tentação de sair? Foque nisso. Não é uma coisa que é você que tem que alcançar com a sua própria força, é uma realidade espiritual que já existe. Concluindo, essa série se chama Igreja Viva, e hoje nós vimos o primeiro sinal da vida de uma igreja. Visto que a igreja é corpo, e a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, esse corpo precisa estar vivo. E para ele estar vivo, os seus órgãos, membros, precisam funcionar com unidade. Não porque todos pensem igual, mas porque todos fomos chamados pelo mesmo Senhor e habitados pelo mesmo Espírito. Eu quero deixar para vocês o versículo de novo, 4:3, para a gente levar para casa, para a gente meditar nisso. Diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Façam de tudo. E quando você estiver fazendo de tudo, lembre-se que não é um esforço, é apenas uma constatação de algo que já existe, que é eterno, que é espiritual. Nós somos um único corpo. E corpo precisa viver. E para viver, ele precisa funcionar em unidade, em harmonia, a harmonia que eu citei lá no começo. Talvez as nossas opiniões sejam as notas. A nossa diferença social sejam os acordes. Talvez o nosso nível intelectual seja o ritmo. Talvez o carro que a gente tenha seja a melodia. Mas no corpo de Cristo, tudo isso somado vira uma harmonia perfeita. Todos somos um. E no domingo que vem, a gente vai aprender que, mesmo com as nossas diferenças, cada um tem dons. Que se todos forem usados em contribuição, essa nossa unidade fica cada vez mais perfeita. Que Deus te abençoe. Pai bendito, obrigado por esta palavra, por esta série que se inicia hoje. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor tem se revelado em nossas vidas. Visita-nos, Pai. E que a cada dia sejamos um, como a Tua palavra sugere. Que a cada dia possamos viver em busca dessa unidade. Não por ser esforço, mas para que alcancemos a plenitude daquilo que o Senhor já estabeleceu na Tua glória. Um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Que tudo isso possa ser reforçado no nosso coração, para que eventuais pequenas diferenças fiquem para o lado de fora. Porque a igreja de Cristo começou assim, Senhor. A Tua palavra diz que da multidão daqueles primeiros que creram, era um só o coração e a alma. Dá-nos ser assim também, em nome de Jesus. Amém.